Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro diretamente aqui do Equador. É noite de Copa Sul-Americana, o Cruzeiro em campo contra o Mushuc Runa, buscando aí a primeira vitória neste grupo E da Copa Sul-Americana. Vai poupar o time inteiro, vai poupar só alguns jogadores? Qual que é a ideia do técnico Leonardo Jardim? Tudo isso você confere a partir de agora. O Cruzeiro já em Riobamba, cidade do jogo de hoje. A bola vai rolar às 9h30 da noite no horário do Brasil, 7h30 da noite no horário aqui do Equador. Antes, às 7 horas da noite no horário do Brasil, tem o duelo entre União Santa Fé e Palestino. E por que esse jogo é muito importante para o grupo do Cruzeiro? Claro, o Cruzeiro, para ter qualquer possibilidade ou uma mínima chance de classificação, ele precisa vencer os 3 jogos que restam. Mushuc Runa nesta quarta-feira. Depois tem o duelo diante da equipe do Palestino e depois a última rodada é contra o União Santa Fé. Palestino e União Santa Fé, jogos em casa. Mas é que esse jogo que acontece antes, o Cruzeiro já vai entrar em campo sabendo, ele não pode ter uma vitória do Palestino, porque aí o Palestino iria a 9 pontos e complicaria muito a situação do Cruzeiro, porque o Palestino com 9, o Mushuc Runa também com 9, estariam bem próximos aí da classificação e o Cruzeiro não alcançaria mesmo vencendo os 3 jogos. Então é ideal que nesse jogo na Argentina tenha pelo menos um empate ou a vitória do União Santa Fé. De qualquer forma, o Cruzeiro terá que fazer a parte dele nesse jogo na altitude de 2.800 metros na cidade de Riobamba. O Cruzeiro treinou ontem no estádio da LDU, depois seguiu de ônibus, um trajeto aí de 3 horas e meia, quase 4 horas. Bem tranquilo o trajeto, foram os relatos que a gente ouviu e o time concentrado para este compromisso desta noite. O que vai fazer o técnico Leonardo Jardim, aí é o grande mistério. Com certeza ele vai poupar ou preservar boa parte dos atletas que vêm atuando, dos titulares. Alguns serão acionados no decorrer do jogo, isso é mais do que natural. Fica a dúvida se ele vai com um time quase inteiro reserva. O Cássio joga, o Fabrício Bruno acho que também joga. O restante, todo mundo reserva, vamos aguardar. Ou ele pensa ali em um ou outro começando. Tem a questão, por exemplo, do Lucas Romero, que está suspenso no domingo diante da equipe do Sport Recife. Só que ao mesmo tempo vem numa sequência absurda. Ontem o Cruzeiro postou que teve até um famoso trote ali com quem frequenta o profissional, né? Acaba subindo para o profissional. E teve esse trote com o Cauã Prates. Será que o Cauã Prates faria a estreia ou fará a estreia nesta noite na lateral esquerda? O Kaique é outro que vem numa maratona absurda de jogos. Então existe também esse pensamento da comissão técnica depois do jogo de domingo, de muita intensidade. Tem o duelo nesta quarta e aí tem a questão da altitude ainda, né? Todos os jogadores que vieram, eles estão bem, mas o Cruzeiro vai continuar nesta maratona de jogo meio e final de semana, então sem forçar muito para não ter nenhum tipo de lesão. O elenco está com a conta do chá, vamos dizer assim, de atletas que vêm atuando. O fato é que o Cruzeiro não joga a toalha, pensa sim em buscar esses 3 resultados positivos, 3 vitórias, chegar aos 9 pontos e aí ver o que vai dar ao final do grupo E da Copa Sul-Americana 2025. Tá falado, pessoal? Hora de falar sobre o Cruzeiro para repercutir uma informação que surgiu nas redes sociais na tarde dessa terça-feira e dá conta de que Alexandre Matos embarcará em breve para a Europa em busca de reforços. Já mandei mensagem para o Matos e estou aguardando uma confirmação do CEO do clube. A notícia que vem é de que o Matos vai ao mercado em busca de contratações pedidas pelo técnico Leonardo Jardim, português que está cheio de moral por lá e ganhou status de o grande responsável pela virada do Cruzeiro promovida nos últimos jogos. Até por isso, o dono da SAF do Cruzeiro, o Pedrinho BH, deu carta branca para que o Leonardo Jardim indique nomes e o Matos vai ter a responsabilidade de trazer esses atletas. Como o conhecimento do Leonardo Jardim se concentra principalmente em atletas do futebol europeu, é por lá que vai se concentrar a busca do Matos. Um lateral esquerdo, um volante, um meia e um ponta
pro lugar do Dudu são as 4 prioridades do elenco cruzeirense, que nesse momento briga até pelo título do Campeonato Brasileiro, pelo menos aparece na 4ª colocação, é o único time com 100% de aproveitamento jogando dentro de casa no Brasileirão. Só para completar notícia importante e triste no Cruzeiro, o zagueiro Janderson, 19 anos de idade, atleta formado na base e que recentemente atuou pelo time principal, acabou se contundindo em um treino e vai precisar passar por uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho, desfalque importante, só volta a jogar em 2026. Você conhece Ramon Sosa? Pois sabe que esse atacante paraguaio de 25 anos de idade, que pertence ao Nottingham Forest, tem sido especulado nas redes sociais como um possível substituto no Verdão para Estevão, que na metade do ano vai trocar o Palmeiras pelo Chelsea. Bora explicar um pouquinho o contexto dessa história, mas antes contar que o Palmeiras não admite conversas, sondagens ou sequer proposta pelo atleta. Tá muito claro que o Ramon Sosa não fica no Nottingham Forest para a próxima temporada. Ele até tem bastante jogo, 23, com 3 gols e 1 assistência, mas foram só 519 minutos ao longo da sua primeira temporada de futebol europeu. Foi utilizado muitas vezes, mas sempre entrando nos minutos finais. E o Nottingham Forest procura um outro clube para contratá-lo por empréstimo ou até em definitivo. Com a lembrança de que ele havia sido comprado no meio da temporada passada, junto ao Talleres da Argentina por 12 milhões de euros. O Palmeiras não admite interesse, mas seria um jogador com características parecidas à do Estevão, que poderia agregar bastante a partir ou depois do Super Mundial. Só para completar em relação a esse atleta, também tem sido especulado em outros clubes brasileiros como o Flamengo, mas em times europeus. Até aqui, sem confirmação nem do Palmeiras, nem do Flamengo, é sempre importante bater nessa tecla. Bora falar agora sobre o Cruzeiro, informação importante. Quanto o Pedrinho BH gastou para comprar a SAF do Cruzeiro do Ronaldo Fenômeno? Na oportunidade, coisa de um ano atrás, muita gente cravou que o investimento chegou a 600 milhões de reais. E eu cansei de dizer para vocês que essas cifras não batiam. Até porque uma pessoa próxima ao Ronaldo sempre me falou que esse número era irreal. Agora, posso cravar que a negociação foi concretizada por 350 milhões de reais. Uma pessoa da associação do Cruzeiro, ou seja, alguém que faz parte daquele núcleo dos 10% das ações que seguem vinculadas ao clube, me assegurou que o negócio foi fechado em 350 milhões, sendo 80 milhões de reais à vista e outros 270 milhões de reais parcelados. Quero começar falando sobre o pagamento à vista. Nesses 80 milhões de reais está incluída uma propriedade que era do Pedro Lourenço, que o Ronaldo gostava, e ambos combinaram que, além de uma grana em dinheiro, houve também um repasse dessa propriedade. Em relação aos 270 milhões de reais, esse valor será parcelado ao longo de 11 anos. E a primeira das parcelas já foi depositada nos últimos dias, depois de completar um ano da venda da SAF do clube. Só para completar, é importante lembrar também que enquanto o Ronaldo ainda era dono do Cruzeiro, Pedrinho BH chegou a aportar 100 milhões de reais, que foram utilizados para uma série de melhorias de infraestrutura, até por isso ele havia garantido na época 20% das ações do Cruzeiro. Então dá para dizer que esses 350 milhões investidos agora garantiram outros 70%. Hoje o Pedrinho é dono de 90% e os outros 10% pertencem à associação. Só para completar, importante contar que no Cruzeiro, Gabigol, Vidalba e Christian estão fora da partida contra o Muxucruna, jogo da Sul-Americana no meio da semana. E a saideira em relação à Raposa, já que falei sobre o Ronaldo, só relembrar que a passagem dele pelo Valladolid parece ir de mal a pior. Ele é dono do clube espanhol e é considerado por torcedores do Valladolid como o pior dono de um clube na Espanha em todos os tempos. Isso muito motivado pela campanha horrorosa, última colocação no Campeonato Espanhol atual, 15 partidas sem vitória, uma das piores campanhas da história do futebol espanhol, e já são 3 rebaixamentos nos últimos 5 anos.